em que os crentes chegavam na igreja e dobravam os seus joelhos para orar, não como um ritual religioso, mas porque eles tinham necessidade de orar. Eles não conseguiam começar o culto se não passasse um tempo em oração. Uma das revelações bíblicas mais assustadoramente precisas se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículos de 24 a 27. Foi entregue a este profeta por um anjo do Senhor e é conhecida como as 70 semanas de Daniel. É uma passagem bíblica muito estudada, muito ensinada, porque realmente ela nos traz uma mensagem extremamente profunda, uma mensagem que nos diz respeito e interesse a toda a humanidade. É claro que ela foi dita a Daniel há mais de 500 anos antes de Cristo. O mesmo profeta que Deus já havia usado para entregar uma mensagem tão profunda e precisa com relação aos impérios babilônico, medo-persa, grego, romano. A este mesmo profeta, Deus entrega esta revelação profunda de interesse escatológico, as 70 semanas de Daniel. E é importante já anunciar que a palavra semana, que consta ali em Daniel 9, 24 a 27, é o mesmo termo hebraico que nós encontramos lá em Levítico 25 a 8, ou seja, são semanas de anos. Estamos falando de um período de 490 anos. Neste período profético, o anjo revela a Daniel que haveria um sexto propósito, 6 propósitos nesta profecia. São eles: cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Naturalmente, por ter tanto significado e tanta profundidade assim, essa profecia de interesse escatológico é exaustivamente estudada. Acontece que muitos estudantes da Bíblia ignoram um detalhe importante que é dito ali. É dito no versículo 24 que esta profecia se refere, em primeiro lugar, em primeira instância, ao teu povo, Daniel, povo judeu, e à tua santa cidade, Jerusalém. Então, o que o Senhor está falando em primeiro plano é para Israel e para Jerusalém? Sim. Porém, e aí que está o mistério para nós, igreja do Senhor, são 70 semanas. Das 70 semanas, 69 já estão cumpridas. E a 69ª semana está assinalado no livro de Daniel o momento em que ela encerra. É quando o Messias é cortado. Ou seja, quando o Messias, depois de morrer e ressuscitar, é assunto aos céus. Então nós temos uma janela profética, um hiato. E a última semana está perdida em um tempo indeterminado. Essa última semana, a 70ª semana, é o que nós conhecemos hoje no estudo escatológico como o período tribulacional. São os últimos 7 anos, a última semana de anos, que Deus irá tratar com Israel e selar a profecia, restaurando a nação completamente. Então nós estamos neste ato profético, nesta janela profética. Terminou a 70ª semana de Daniel e não iniciou-se a 70ª. Estamos entre a 69 e a 70. E qual é a duração deste período, irmão? No livro de Daniel não existe a descrição de qual é a duração.
mas existem sinalizadores de quando ela começa. Começa com a destruição do templo e a cidade de Jerusalém, que deu-se no ano 70 da nossa era pelo general romano Tito. E o fim dessa semana, e o fim dessa janela profética, irmão, o fim da janela profética se dá justamente com o arrebatamento da igreja. Então, o que o Senhor está nos revelando nessa profecia? São 70 semanas para Israel. 69 já cumpriram. Abre-se uma janela profética, a janela profética da igreja. Quando a igreja é retirada da terra, começa a se contar a última semana e Deus volta a tratar com Israel. Então, assim, nós iremos essa janela profética neste momento. A janela profética do período da igreja. Assim como houve sinais bíblicos para o início dessa janela profética, há sinais bíblicos para o fechamento desta janela profética. E estes sinais bíblicos nos mostram que o noivo já está às portas. Ele breve vem para buscar a sua igreja. E então entraremos no período tribulacional. Nós não, mas aqueles que aqui ficarem, quando Deus irá tratar com Israel, e Deus irá derramar o cálice da ira divina sobre este mundo apartado e afastado de Deus. Este é o panorama escatológico que nós estamos vivendo. Esta é exatamente a situação que nós nos encontramos. E a Bíblia nos dá, não em Daniel, mas em outras passagens, quais são os indicadores de que a janela profética está se fechando. Quando, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, nos relata o que acontecerá para o fechamento final. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia! Esta é a nossa esperança. A nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Breve, muito breve, muito breve. Mas por que a igreja precisa ser arrebatada, irmão? No fechamento dessa janela profética e antes da última semana de Daniel, no período tribulacional. Primeiro, porque Deus deixou essa janela profética para tratar com a igreja. Na 70ª semana, ele se volta para tratar com Israel. Segundo lugar, porque o Senhor é fiel com sua palavra, e ele irá cumprir o que prometeu à igreja de Filadélfia em Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Ele prometeu nos guardar da hora da tentação, não na hora da tentação, como os querem os pós-tribulacionistas ou mid-tribulacionistas, mas da hora da tentação. Ele irá nos poupar, nos evitar de enfrentar este período tribulacional sombrio e terrível que irá se abater sobre este mundo perdido. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, o apóstolo nos dá uma nova razão. Ele diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja não foi destinada para a ira.
Mas no período tribulacional o mundo experimentará qual seja a ira divina. Mateus 24, 21 a 22 nos diz que haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Deus não destinou a sua igreja para passar por este período. Cristo vem nos buscar. Glória a Deus. É por isso que em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 que nós lemos, o apóstolo diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Aleluia! Esse termo arrebatados, irmãos, vem do grego harpazo, e harpazo, traduzido para o latim, é rapturo ou rapto, significa literalmente apoderar-se, arrancar com força, reivindicar para si mesmo, capturar de surpresa, agarrar com violência e levar com toda a velocidade. Vai ser assim, vai ser abrupto, vai ser inesperado. Ele vem arrancar a sua igreja. Glória a Deus. Vai ser um momento único para nós, mas vai ser um momento abrupto. Em um ato de momento, num abrir e fechar de olhos, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Aleluia! Isso não nos deve nos atormentar, isso nos deve nos dar esperança, isso nos deve nos dar fé, fortalecer a nossa fé, como disse o apóstolo em 2 Timóteo capítulo 4, verso 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Mas não somente a mim, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Aleluia. Você ama a vinda de Cristo? Você espera esse dia com ansiedade? Você espera esse dia com expectativa? Você está vivendo neste mundo, mas a sua vida cristã é uma vida que de fato demonstra que você espera com ansiedade o chamado Mestre. Muito breve, meus irmãos e minhas irmãs, a voz do arcanjo irá soar: eis o noivo, eis o noivo, saí ao encontro. Aleluia! Eis o noivo, Aleluia. ele está próximo, está perto. Jesus diz em Mateus 24: aprendei, pois, a parábola da figueira, dos seus frutos. Quando ela começa, vocês dizem: está perto ou virão? Pois bem, quando virdes todas estas coisas acontecendo, saibam, o noivo está às portas. O noivo está perto, irmãos. O noivo está próximo. O mundo está pregando para nós que Jesus está às portas. A natureza está clamando, está gritando, as catástrofes estão se multiplicando. Coisas espantosas estamos vendo. Rios que atingem cotas de inundação nunca antes vista. Incidentes de terremotos jamais sonhados na história da humanidade, em toda a série histórica. Fomes e pestes espalhadas pelo mundo inteiro. Uma pandemia global sacudiu o mundo há pouco tempo. E parece que o mundo já se esqueceu disso.
A fome continua assolando aos bilhões. O mundo está pregando que Jesus está às portas. A natureza geme, a criação toda geme, esperando a redenção que é com a vinda de Cristo. A sociedade tem nos apertado, tem se tornado tão difícil viver aqui. Está difícil viver aqui, e logo vocês vão ver que até o que nós pregarmos aqui precisaremos prestar contas. Porque nem tudo que está na Bíblia podemos pregar aqui de forma pública. Sim, logo nós estaremos vivendo esse momento. Por quê? Porque o mundo está nos apertando. O mundo que prega tolerância, mas não tolera a nossa fé. O mundo que prega a diversidade, o respeito, mas não respeita a nossa pregação, e os nossos ideais, e as nossas crenças. O mundo que se diz tolerante, uma sociedade evoluída, mas não consegue respeitar que defendamos os ideais bíblicos pelos quais a nossa própria sociedade foi fundada. O mundo está nos tornando um ambiente difícil de viver. Estamos a cada dia sendo mais apertados, mais oprimidos, mais perseguidos. Só não vê isso quem não vê. A cada dia é mais difícil ser um crente legítimo. Ou você compactua com o mundo, ou você, para professar a sua fé, vai se tornar cada vez mais difícil. Mas não se preocupe, Jesus disse: se receberem a minha palavra, também receberão a vossa. Mas como rejeitaram a mim, também rejeitarão a vocês. De fato, ficará difícil viver no mundo. Chegará ao ponto em que ficará insuportável, mas a nossa esperança é sua vinda. Então Ele irá nos arrancar daqui com força, e estaremos para sempre com o Senhor. Eu não vim aqui dizer para você que vai ficar mais fácil, vai ficar mais difícil. Enquanto o Senhor Jesus não vir, vai ficar cada vez mais difícil. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, pois a nossa esperança é sua vinda. Aleluia. Quando será esse dia, irmão? Este é o segredo mais bem guardado da história. Lucas 17, 26 e 27, Jesus diz que será como nos dias de Noé. Casavam, davam-se casamento, comiam, bebiam, alegravam-se. Veio o dilúvio e tomou a todos. Ele diz ainda que será como nos dias de Ló, quando Ló foi arrancado de Sodoma. Ló foi arrancado de Sodoma, os anjos de Deus tiveram que pegar ele pela mão, a sua mulher, as suas filhas, e arrancarem de lá. Será assim conosco também. Mas naqueles dias desceu fogo e enxofre do céu e consumiu a cidade, e ninguém percebeu nada. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 nos diz que será como um ladrão na noite. Quem já teve o desprazer de ter a casa assaltada por um ladrão sabe como funciona. Ele vem quando você menos espera, e quando você chega em casa, o estrago já está feito. Será assim, ele vem como um ladrão na noite. Estejamos apercebidos. Lucas 21, 35, se diz que o dia será como um laço para tentar aqueles que habitam sobre a terra. Mateus 24, 36, o próprio Cristo diz: mas porém daquele dia e hora ninguém sabe, ninguém, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Não pode parar. Jesus falou isso enquanto homem. Ele estava falando de uma forma, porque ele se despojou da sua glória. Ele não utilizou os atributos divinos para viver a sua vida aqui na forma de homem, mas agora como Filho de Deus. Ele sabe do dia e hora que
depois da ressurreição, ele já saberia o dia e hora da sua vida. Pois é. Só que depois da ressurreição, os discípulos também perguntaram para ele: Senhor, Atos 1,6, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E Jesus diz: não vos convém saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Que ele sabe, mas ele não quis revelar. Ele não quis revelar por quê? Porque ele quer que nós o esperamos o tempo todo tempo. Ele quer que a nossa vida cristã seja uma vida de expectativa pela chegada do Mestre. Como deve ser nossa vida cristã? Em primeiro lugar, na passagem que lemos de Mateus 24, 42, ele nos dá a primeira receita para a nossa vida cristã enquanto aguardamos a chegada do noivo. Ele diz: vigiai. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A primeira forma da nossa vida cristã precisa ser uma vida de vigilância. Vigiai, pois não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Marcos capítulo 13, versículo 35, o mesmo Cristo nos diz: vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é tarde, se é meia-noite, se é o cantar do galo, se pela manhã. Lucas 21, 36, o mesmo Cristo disse: vigiai, pois em todo tempo orando, para que sejais havidos por dignos de quê? De evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ele quer que estejamos vigilantes e orando. Quem assim tiver, irá evitar todas estas coisas que irão acontecer sobre este mundo, neste período tribulacional. A oração é a principal aliada da vigilância. 1 Pedro capítulo 4, verso 7 nos diz: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Aleluia. Eu sei que os irmãos já trabalharam aqui, o pastor me disse sobre oração, mas é importante que nós relembremos que a oração, ela é realmente a nossa marca da vida cristã. Nós precisamos nos despertar, meus irmãos, nos despertar para orarmos mais e mais e mais e mais. Aleluia! O apóstolo disse: orai sem cessar. Aleluia. A oração é a principal aliada da vigilância. Não a oração como um ritual religioso bem elaborada, bonita, bem articulada. Não a oração como um meio de aplacar a consciência. Já orei 15 minutos hoje, tá bom. Já orei meia hora. Não, eu oro 1 hora todos os dias, a mesma oração. Não a oração como uma lista de pedidos efêmeros relacionados exclusivamente à vida aqui na terra. Não esse tipo de oração. Não é oração apenas como uma estratégia para pedir bênçãos que não ultrapassam para a eternidade. Não, esse tipo de oração. Mas a oração pelo prazer de estar na presença de Deus.
a oração como meio de Deus vir nos aperfeiçoar. Esses dias eu conversava com o pastor Jonas e nós dizia que lembramos do tempo em que o crente vinha na igreja, saudoso tempo, e não vai longe, em que os crentes chegavam na igreja e dobravam seus joelhos para orar, não como um ritual religioso, mas porque eles tinham necessidade de orar. Eles não conseguiam começar o culto se não passasse um tempo em oração. Estamos tão sábios, estamos tão ricos, estamos tão fartos, que parece que já não precisamos orar como antes. Vigiai, pois, estai firmes em oração, já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Você não vai poder dizer que não teve tempo. Não, quando o dia chegar, não vai adiantar dizer que não tinha tempo. Quantas horas perdidas diante de um aparelho de televisão? Quantas horas rolando o celular, a timeline do Instagram e do Facebook? Quanto tempo perdido visualizando e xeretando, se me permite o termo, a vida alheia? Quantas conversas frívolas? Quanto tempo de entretenimento? Quantos tempos gastos simplesmente para trabalhar, mais para conquistar coisas que vão ficar aqui? Não, você não vai poder dizer que não teve tempo de orar. Você não vai poder dizer que Cristo não te avisou. Ele disse: vigiai, estais atentos, vigiai em oração. Que o Senhor Jesus Cristo queira, que o Espírito Santo faça arder em nossos corações o desejo por orar mais. O meu desejo é que você saia daqui, que você não consiga mais fazer nada para Deus sem antes tirar um tempo em oração. A oração é a principal forma, a principal aliada da vigilância. Precisamos orar mais. Precisamos orar mais, meus irmãos. O dia está chegando. O segundo aspecto da vida cristã que nós vemos nessa passagem está no versículo 43. Ele diz: mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. O pai de família é uma figura de responsabilidade. Quantos pais de família tem aqui? Você sabe que você é responsável pela sua casa. Se Jesus diz aqui: se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, ele zelaria, ele vigiaria, ele tomaria providências, ele não deixaria que o ladrão viesse minar a sua casa. Ele está destacando que nós temos responsabilidade. Como cristãos, nós temos responsabilidade. A nossa vida cristã precisa ser uma vida de responsabilidade. A aproximação do noivo deve nos levar a uma consciência cristã da nossa responsabilidade como filhos e filhas de Deus. Nós somos uma figura de responsabilidade. Olha o que diz Lucas 21, verso 34. Olhai por vós mesmos, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia.
Você tem responsabilidade. Espere Cristo em todo o tempo, tempo todo, espere Ele. Ele logo vem, Ele está às portas. Você tem responsabilidade. Você tem muito a perder. Sim, você tem muito a perder se perder o chamado do arcanjo. Eis o noivo, saí ao encontro. Glória a Deus. Aleluia. Você tem uma responsabilidade que é eterna. Você tem uma cidadania celestial. Não permita que os cuidados desta vida sufoquem em você a visão do porvir. Porque se esperamos em Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não é tempo de nós buscarmos apenas o que é daqui. Precisamos buscar, precisamos plantar para aquilo que gera frutos para a vida eterna. Mateus 16, 26, o próprio Cristo nos diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, o que dará o homem recompensa da sua alma? Ah não, eu não quero perder, esse dia. Que adianta nadar e morrer na praia? Que adianta você pagar preço tantos anos e perder o chamado do noivo? Ele está às portas, igreja. Precisamos viver com a consciência da nossa responsabilidade. Terceiro lugar, versículo 44. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ele há de vir a hora em que não penseis. Então viva a sua vida cristã com dignidade, com a dignidade cristã. Seja fiel, leal aos valores cristãos. Não negocie, não abra mão, não relaxe nos valores cristãos. Viva com dignidade, ande sempre de forma digna. Você não sabe a que hora há de vir o Filho do Homem. Nós não estamos esperando a manifestação do anticristo. Nós não estamos esperando a batalha de Gog e Magog. Nós não estamos esperando que o terceiro templo seja reconstruído. Até porque, com a tecnologia construtiva que temos hoje, é muito rápido para reconstruir o templo. Nós estamos esperando o chamado do noivo. E ele vem a qualquer momento. Ele está às portas. Pedro esperava com essa expectativa. Paulo acreditava que ele viria quando ele ainda estava vivo. Nós, no fim dos tempos, com todos estes sinais, muitas vezes parece-me que estamos desapercebidos de que ele está às portas. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 1, nos diz: rogo-vos, peço-vos, imploro, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Vivei com dignidade. Vivei a sua vida com a dignidade cristã. Glória a Deus. Não negocie seus valores. Não abra mão das suas convicções. Você deve ser um testemunho vivo para este mundo, de que ainda há aqui quem crê que Jesus Cristo vem, de que ainda nessa terra quem reverencia este livro capa preta e vive pelos princípios da palavra de Deus. Você deve sim ser um testemunho vivo para este mundo, que você acredita no que a Bíblia diz, que ela é a verdade da palavra de Deus.
Você deve sim viver neste mundo como alguém que não negocia seus valores e sua fé. Ande com dignidade. O mundo tem visto Cristo em você. A sua família olha para você e vê Jesus. Os seus colegas de trabalho conseguem olhar para você e ver Cristo em você. Os seus clientes e funcionários conseguem olhar para você e ver Jesus na sua vida. A nossa vida precisa ser um testemunho vivo de Cristo na terra. Isto é andar com dignidade. Será uma vinda de surpresa, amados. Eu lembro agora de David Livingstone, missionário enviado à África. E a história nos conta que ele fez um propósito com Deus. Ele iria pregar a Cristo em todas as aldeias, exceto na aldeia onde ele vivia. Naquela ele disse que não pregaria a Jesus. Ali ele apenas iria viver Jesus. E ele passou muitos anos pregando na África, até morrer de enfermidade, ter seu coração enterrado na África até o dia de hoje. Deu sua vida pela obra missionária na África. E o dia que ele morreu, a associação missionária que o enviou até a sua aldeia um missionário substituto. E este esperava que, chegando naquela aldeia, ia encontrar ali uma igreja, que não encontrou. Ele estranhou este fato, mas começou a visitar os aldeões e conversar com eles, e questionar, e falar sobre Jesus Cristo. E eles disseram: não, a gente não conhece esse homem. Aí ele começou a falar quem era Jesus. Não, a gente conhece esse homem. Vocês conhecem? Sim, a gente conhece Jesus. Mas só que você está enganado, missionário. O nome dele não era Jesus. Não, o nome dele era Jesus. Eu estou falando de alguém que viveu há 2000 anos atrás. Não, esse homem esteve aqui. Ele viveu conosco. Ele morou aqui nessa aldeia. O nome dele era David Livingstone. Ele viveu Jesus. De forma que eles viram Jesus nele. Será que aqueles que nos cercam podem dizer isso de nós? Será que a nossa vida transparece Jesus para quem está ao nosso redor? Nós precisamos viver com a dignidade da vocação com que fomos chamados. Será um dia de surpresas, irmãos, porque será uma vinda de surpresa. Não haverá SMS, alerta da Defesa Civil, aviso prévio, segunda chamada. Não. 1 Coríntios 15, 52 é num momento. Num momento. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão corruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia! Esta é a nossa esperança. O último aspecto que eu queria destacar na vida cristã e o arrebatamento é que essa espera pela vida de Cristo precisa ser uma espera engajada. Mateus 24, 45 e 46. Por isso, quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, que quando o seu Senhor vier, achar servindo assim. Glória a Deus. Qual é a bem-aventurança do servo quando o seu Senhor vier, o achar servindo assim? O que é uma espera engajada? Imagina que o pastor Jonas vai lá em casa onde você está. Eu já tive esse prazer de ir lá, vai compartilhar uma refeição conosco. E aí ele vai lá, marcou às 7 horas para ir lá em casa jantar comigo, minha esposa e minha família. E aí nós olhamos no relógio e são 18h45. E aí eu começo a dizer para minha esposa: eu ia arrumar esse sofá aqui, mas já está chegando, já vamos deixar assim mesmo, né? Aí ela diz: eu ia até fazer uma sobremesa, mas já que ele está chegando mesmo, então não vou fazer.
Daí eu digo, eu ia dar uma limpada aqui, uma arrumada nesse escritório aqui, mas eu não vou fazer isso, porque já está chegando mesmo. É assim? É assim na sua casa? Não é, né? Quanto mais vai se aproximando da visita, vamos rápido, vamos fazer mais isso, vamos ajeitar aquilo ali, vamos preparar uma sobremesa, porque ele já está chegando. Esta é uma espera engajada. Quanto mais se aproxima a vinda, mais devemos nos envolver com o trabalho, com a obra do Senhor, para que quando Ele vier, nos achar servindo. Esta é a espera engajada. Faça com todo empenho, nada menos do que o seu melhor. Faça com todas as suas forças, com toda a sua dedicação. Não economize mensagem para o dia que tiver mais gente. Não economize o louvor mais bonito para o culto de domingo. Não economize a melhor roupa para o dia da festa. Dê o seu melhor para Jesus hoje, porque pode ser que hoje mesmo Ele já venha nos buscar. Faça isso em todo o tempo, porque isso é uma espera engajada. Faça de todo o coração, faça com todo o empenho, faça com todas as suas forças, faça exclusivamente para o Senhor. Porque infelizmente tem muita gente servindo hoje, mas não é para o Senhor. Há muitos que servem para aparecer, há muitos que servem para se destacar, há muitos que servem em favor de um legado, há muitos que servem por interesses escusos, há muitos que servem para ganhar a atenção e o reconhecimento do pastor, ou de quem quer que seja. Mas o Senhor Jesus nos diz em Marcos capítulo 10, versículos 42 a 44, chamando assim os seus discípulos, disse: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, que seja vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Quer ser grande diante do Senhor? Quer alcançar destaque diante do Senhor? Sirva a todos. O noivo está perto, o noivo está às portas. Em Apocalipse 22, verso 12, para concluir, ele nos diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Está comigo. De quem é o galardão, irmãos? De quem é? Ele disse: o meu galardão está comigo. De quem é o galardão? É dele. O meu galardão está comigo. Mas, olha o que ele disse que vai fazer: para dar a cada um segundo a sua obra. O galardão é dele, mas ele quer dividir com você. O galardão é dele, mas ele quer dar para você, mas ele vai dar a cada um segundo a sua obra, em questão que a sua obra seja o melhor que você possa dar para o Senhor, para que você tenha direito a este galardão. Aleluia.